Bora lá, terceiro ano, então, voltando para falar sobre quem? A Segunda Guerra Mundial. Eu sei sim que vocês estão esperando os 3 anos do ensino médio pra gente chegar nesse assunto. E eu sei que esse coronavírus tá só atrapalhando a vida de vocês, mas enfim, vamos lá. Que hoje eu tô a 220. Segunda Guerra Mundial, como eu já falei antes, ela começa no fim da Primeira Guerra Mundial. Porque a Primeira Guerra Mundial absolutamente não foi resolvida. A Primeira Guerra Mundial, eles taparam o furo, eles estavam enjoados de lutar e, quer saber, vamos parar com essa porcaria. Chega de se matar, vamos dizer que os alemães têm culpa de tudo e acabou, enfim, não quero mais saber. Tô com um saco cheio de lutar. E aí fizeram aquele arremedo de Tratado de Paz, que foi o Tratado de Versalhes, que foi aquele algo que culpou só a Alemanha pela guerra, e a gente sabe que não foi culpa só da Alemanha, né? E aí vem toda a questão da crise de 29, e aí na crise de 29, que vocês olharam o videozinho anterior, já estão fazendo as atividades, né? E aí vocês já, como atividade complementar, vocês já pesquisaram o que é o New Deal, e vocês sabem que o New Deal é o programa de recuperação econômico criado pelo presidente Franklin Delano Roosevelt dos Estados Unidos. E aí, na moral, a crise de 29 ela só vai acabar quando começa a Segunda Guerra Mundial. Porque desde lá e até um pouco antes e até hoje, uma parcela bastante significativa da indústria norte-americana é a indústria de guerra. Os Estados Unidos estarem sempre envolvidos em tantos conflitos armados não é uma mera coincidência, não é professora porque eles gostam de lutar. É também uma parte como uma maneira, vamos por assim dizer, de eles continuarem a tradição das indústrias deles, que é uma tradição guerreira. Então, nos caminhos que levam até a Segunda Guerra Mundial, nós temos uma Primeira Guerra Mundial muito mal resolvida, nós temos a crise de 29, nós temos a ascensão dos regimes totalitários na Europa. E aí a gente falou no outro vídeo de dois, né? Do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. Só que tem um terceiro regime totalitário que vai ser importante para essa guerra, que é qual? É o franquismo, do general Francisco Franco na Espanha. A Espanha tinha derrubado a sua monarquia e instituído uma república. E havia um setor conservador e um setor um pouco mais esquerdista, dois grandes partidos políticos. E o partido esquerdista, que tinha tendências, segundo os conservadores, ao comunismo e socialismo e tudo aquilo, ganhou as eleições. E aí os apoiados pela Igreja Católica, os conservadores, eles fizeram uma guerra, uma revolução, a Guerra Civil Espanhola. E eles atacaram, os esquerdistas atacaram o governo e o general Francisco Franco foi o líder. Professora, mas isso impactou a história da humanidade? De certa maneira, sim, muito. Porque foi isso aí que viu a primeira engatinhada, vamos por assim dizer, de um possível novo conflito mundial. E aí fez a Inglaterra, a França e os outros países da Liga das Nações tomarem algumas decisões que a gente já vai comentar mais tarde. Mas voltando para a Guerra Civil Espanhola, o Franco, ele pede ajuda de quem? Do nosso amiguinho Adolfinho. A Guerra Civil Espanhola é de 1936. Adolfinho já estava no poder na Alemanha. E aí ele pede ajuda para Adolfinho para o Franco, né, para vencer essa guerra. E talvez o mais simbólico dessa guerra seja o ataque à cidade de Guernica. Esse quadro agora do Picasso que vai aparecer para vocês vai dar uma dimensão do que é, tá?
Então, esse quadro que vocês viram, ele representa o caos do que virou a cidade, o povoado, a cidadezinha de Guernica após o bombardeio pelos alemães. E esse bombardeio ele teve uma dupla função. A primeira função foi testar as novas armas e as novas tecnologias desenvolvidas pela Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã. E a outra função era mostrar para os inimigos da Alemanha, vamos por assim dizer, o poderio militar. Tipo, gente, em 2 horas eles destruíram uma cidade inteira. Em 2 horas, tá? E isso foi algo muito. Tanto é que o Picasso, quando ele pintou esse mural, esse quadro, Guernica, ele deixou escrito que ele não gostaria que esse mural fosse exposto na Espanha, a não ser quando a Espanha fosse livre novamente, tá? Então, assim, ele tem toda a questão do regime totalitário por trás, da própria questão humanitária, né, que é bem complexa. Mas isso foi lá 1936, 37. Chegamos a 1939. Nós temos a Liga das Nações como uma instituição criada com a ideia de vamos fazer uma Liga das Nações para resolver os problemas entre os países sem nós precisarmos fazer outra guerra. É um embrião, uma ideia do que é a ONU hoje. E da mesma maneira que a ONU hoje não consegue evitar todos os conflitos armados, a Liga das Nações falhou miseravelmente tentando evitar os conflitos armados. Só que ela tem algumas insights, alguns cliques úteis. E aí nós temos assim, como causas da guerra, aquelas antigas mágoas da Primeira Guerra Mundial. Nós temos uma Liga das Nações fraca, porque os Estados Unidos... Olha só que louco! A ideia da Liga das Nações, ela parte do presidente dos Estados Unidos, durante a Primeira Guerra Mundial, Woodrow Wilson, tá? Só que aí, quando a Liga das Nações é criada, o Senado norte-americano não deixa os Estados Unidos entrarem na Liga das Nações. Tipo, não tem muita lógica, né? Mas enfim... Com isso, voltando mais uma vez para aquela frase batida, né? Os Estados Unidos eram o país mais rico do mundo. E aí, com isso, tendo o país mais poderoso do mundo não participado da Liga das Nações, ela já nasce uma ideia afundada. E aí começa a surgir a ideia expansionista das ditaduras. E aí nós temos a expansão japonesa, que é a invasão do Japão a China. O Japão invade a China, a região da Manchúria. E aí, como eu também já comentei para vocês, a China estava vivendo um conflito interno entre socialistas e capitalistas. Chiang Kai-shek com os republicanos capitalistas e o Mao Tse-tung com os comunistas revolucionários. E, tipo, eles estavam em guerra, a longa marcha estava acontecendo, a revolução estava acontecendo. E aí os japoneses invadem. O que os chineses fazem? Se unem para lutar contra os japoneses. Então assim, são coisas que vão acontecendo que vão mudar a história. A Itália, em 1935, invade a Etiópia, na África, que era uma colônia... segundinho. Era uma colônia inglesa na África, tá? E aí os italianos invadem Addis Abeba, que é a capital da Etiópia. Então, com a ideia de aumentar os seus territórios, o espaço vital, tudo aquilo. E aí nós temos começam as ideias expansionistas alemãs. E aí nós temos então 1933, Hitler assumindo o poder total na Alemanha. 1936, a Guerra Civil Espanhola e a destruição do povoado de Guernica como sendo uma demonstração do poderio militar alemão em 36. E aí, em 1936, o Hitler ele protocola
na Liga das Nações, na Assembleia da Liga das Nações, um pedido de incorporação da região da Renânia, que é uma região, hoje da Alemanha, cortada pelo rio Reno, que tinha sido sugada pela França quando do fim da Primeira Guerra Mundial. Então o Hitler pede a incorporação da Renânia. E aí ela era para ter sido uma região desmilitarizada, e daí Hitler chegou assim, tipo, ai, Liga das Nações, assim, ó, imagina em bigodinho, tá? Assim, ó, Liga das Nações, tipo assim, a gente precisava de um pouco mais de terra, tá? E tipo assim, sabe, né? Olha só, vocês viram que legal que eu fiz lá em Guernica? Olha só, minhas bombinhas são tri-show. Será que nós podemos ocupar a Renânia? E aí o pessoal da Liga das Nações assim, vamos fazer assim. Antes que o Hitler comece a fazer merda, vamos dar a Renânia pra ele, dele fica quieto, não incomoda mais ninguém, e aí ele vai ficar satisfeito, não vai encher o saco de ninguém, tá? Até aí tranquilo, né? E a população francesa que mora na Renânia não vai nem reclamar nem nada, então, né, foi tranquilo. Aí Hitler viu quando a Liga das Nações deu o ok da ocupação da Renânia, Hitler faz aquela risadinha malvada de bruxa de telenovela e assina um pacto com o Stalin. Um segundinho, colinha da professora, tá? Ele primeiro, em novembro de 1936, ele assina o pacto do eixo Roma-Berlim, colocando os interesses de Itália e Alemanha juntos. Então, nós temos em 1936 o primeiro casamento oficial do Hitler, Alemanha, com o Mussolini, Itália. Então, eles se juntam em busca de um objetivo comum. Aí já era para a Liga das Nações ter ligado o sinal vermelho. Hitler pediu terras, nós demos terras, e agora ele foi se juntar com a Itália, e os dois têm essas 10 posições. Já era para os caras da Liga das Nações ter entendido, né? Feito a soma de 1 mais 1. Mas, enfim. Aí, depois disso, o Hitler assina um pacto chamado Anticomintern com o Japão. Por quê? Porque o Japão, ele é vizinho da Rússia. Então, teoricamente, obviamente, na época era vizinho da União Soviética. E o imperador Hirohito, ele tinha muitas pessoas dentro do país dele que começaram a achar interessantes as ideias da União Soviética. Então, esse pacto Anticomintern é um pacto para ir contra o comunismo, tá? Isso tudo em 1936. E aí, isso tudo acontecendo em 1936. Daí, em 37, o mundo, tipo, só a Espanha lá resolvendo suas questões, mas a Alemanha quietas, de boas, produzindo suas armas, aumentando seu exército, fazendo grandes obras públicas, empregando as pessoas. Tranquilo. 1938. O que a Alemanha faz? Bom, a Alemanha anexa a Áustria. Tipo, vem cá, Áustria. Como, professora? Os alemães, em 1937, enquanto o mundo estava olhando para a Espanha e suas peleias internas, os alemães começam a fazer campanha dentro da Áustria. Ser alemão é muito bom, a gente ama ser alemão, a Alemanha é o melhor país do mundo, essas coisas, né? O alemão e a superioridade da raça ariana, tudo isso. E aí, em 1938, eles fazem um plebiscito, uma votação. Claro que não é toda a população que pode votar nessa população, né? Não é um sufrágio universal. Mas eles fazem essa votação e 95% da população que teve direito ao voto votou a favor da anexação da Áustria pela Alemanha. O que a gente na história chama de Anschluss. E o Anschluss fez com que a Alemanha e a Áustria se tornassem um só país. E aí, tipo, a Liga das Nações meio que... Gente, o que esse louco tá inventando? Eles ficaram meio...
que esse cara tá querendo? Ele já anexou a Renânia, ele já agora anexou a Áustria, ele tá produzindo arma, ele tá fazendo exército, tipo, e daí uns caras da Liga das Nações começaram a ficar meio que desesperados. Tá, mas ele não tá se intrometendo nas nossas coisas, vamos deixar ele lá. E aí, no mesmo 1938, Hitler começa a fazer uma campanha junto à Liga das Nações para anexar uma região na Tchecoslováquia, a região dos Sudetos. Que ele diz? Que nessa região moram muitos alemães e que esses alemães são maltratados pela população tcheca, que o governo da Tchecoslováquia, pra eles, tá nem aí. E aí a Liga das Nações, não dá, é difícil, cara. Hitler, mó parça, a gente é mó parça, mas complexo, né, meu? Complexo, bicho, como que eu vou te dar? E aí eles fazem, ó a ideia, né? Ó as ideias. Vamos fazer uma conferência. Essa é a Conferência de Munique, em 1938, em setembro de 1938, a Conferência de Munique. Participa a Itália, participa a Alemanha, participa a França, participa a Espanha, participa a Inglaterra, participam vários países. Qual o objetivo? Decidir a questão dos Sudetos na Tchecoslováquia. Que país não participou da conferência? A Tchecoslováquia. Porque faz sentido. Total sentido. Então, o líder tcheco já disse que já sabia o resultado, porque, né, se eles não foram nem convidados, é porque, né, a Liga das Nações já tinha decidido que, mais uma vez, fazer a vontade do Hitler. Porque eles estavam naquela assim, vamos fazer a vontade desse cara, que ele vai parar de encher o saco, ele não vai invadir a França, ele não vai invadir a Inglaterra, e ele vai ficar lá na dele, tranquilo. Fizeram. 1939. Todo mundo pensa, agora o Hitler vai parar de encher o saco. Só que não. E aí o Hitler pede a anexação da Polônia. Tipo, já tinha anexado a Áustria, um pedaço da Tchecoslováquia, um pedaço da França. Agora ele pediu a Polônia. Aí a Liga das Nações disse, não, para, meu filho, menos Guaíba. Vamos diminuir, né? Chega, vamos pensar. Tá bom. Hitler faz um lugar bom, tá bom assim. Hitler assina o quê? Um acordo com quem? Nosso amigo Stalin. Joseph Stalin. E nesse acordo, o que ele diz? Que Hitler se compromete a não invadir a União Soviética e a União Soviética se compromete, em caso de guerra, a não se intrometer, a não invadir a Alemanha. Qual que foi o preço desse acordo? A Polônia. A Polônia era um país independente. E aí, nesse acordo, eles decidiram que metade da Polônia ficaria com a Alemanha e metade com a União Soviética. A professora e os poloneses tiveram o direito de opinar? O que vocês acham? Claro que não. Então, em 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs invadem a Polônia pelo oeste. E as tropas soviéticas invadem a Polônia pelo leste. E a partir daí começa a Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, desculpem. A partir daí começa a Segunda Guerra Mundial. Em 1º de setembro de 1939. E tipo, o mundo todo fica meio... Oi? Como assim? Outra guerra? Mas nós nem sobrevivemos direito na primeira, agora vamos fazer mais uma. Então, e o legal é que França, Inglaterra declaram guerra à Alemanha por ter invadido a Polônia. Mas, convenientemente, não declaram guerra à União Soviética.
Por que se a União Soviética também invadiu a Alemanha? Por que eles só declararam guerra... também invadiu a Polônia. Por que eles só declararam guerra à Alemanha? Vamos pensar? Por quê? Né? No fundo, opinião pessoal, eu acho que eles tinham um pouquinho de medo da União Soviética. E aí nós temos as duas grandes fases. A primeira fase com uma super baita, ultra, mega, big ofensiva alemã. Onde nós temos, por exemplo, em 9 de abril de 1940, a Alemanha invadindo a Dinamarca. Em 15 de maio de 1940, a Alemanha invadindo a Holanda. Em 28 de maio de 1940, a Alemanha invadindo a Bélgica. E essa invasão da Bélgica, gente, ela foi algo muito fora de série, porque daí estavam os soldados ingleses, né, todos assim, não vamos defender a Bélgica, porque a Bélgica é nossa amiga. E aí quando eles, eles viram aqueles Panzers, aqueles tanques alemães e aquelas Luftwaffe, o que eles fizeram? Viraram as costas e fugiram com o rabinho entre as pernas. Até hoje, se tu quiser tirar um sarro com o exército inglês, tu fala da retirada de Dunkerque. Os caras piram. Louco, porque foi uma vergonha, tipo Cersei Lannister apanhando no meio das ruas de King's Landing. Vergonha, 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 tá? Em 10 de junho de 1940, eles invadem a Noruega. E aí, gente, os franceses já estavam bem loucos quando eles começam lá, que invadem Dinamarca, Holanda, Bélgica. Os franceses já ficam doidos. General Maginot pensou uma ideia fantástica. Esta será uma guerra de trincheiras. Então nós precisamos preparar a melhor trincheira já vista na história da humanidade. E os caras foram na divisa da França com a Alemanha, até a divisa com a Itália. E eles fizeram uma trincheira, mas uma baita de uma trincheira. Pensem num negócio tecnológico. Eles só não fizeram a trincheira dentro da floresta de Ardenas. Porque não é por floresta, né? Pô, ninguém vai entrar numa floresta pra invadir. O que o Hitler faz em 14 de junho de 1940? Invade a França pela floresta de Ardenas e chega em poucos dias até Paris, praticamente sem encontrar resistência. É sério, gente, os franceses conseguiram ser muito lerdo. Porque eles fizeram uma trincheira, eles acharam que, tipo, do que foi a Primeira Guerra Mundial, tinha passado quase 20 anos. E eles acharam que o negócio não tinha mudado, que a tecnologia não tinha evoluído, que ia ser uma guerra de trincheiras. E só deu, sabe? Tipo, uma ideia bem retrógrada. Então, eles, em 14 de junho de 1940, eles invadem a França e tomam posse da França. Tem até uma famosa foto do Hitler na frente da Torre Eiffel fazendo biquinho com os parça dele. Então, e aí Hitler chegou até a França. Hitler já tinha dominado metade da Europa. Vocês se imaginem como sendo a Inglaterra uma ilha olhando para seus vizinhos. Tá. A Inglaterra enxerga a Espanha dominada pelo franquismo, que era o Franco BFF do Hitler. França dominada pelo Hitler. Holanda dominada pelo Hitler. Dinamarca dominada pelo Hitler. Alemanha dominada pelo Hitler. Itália dominada pelo Hitler. A Suíça neutra, como sempre. Áustria dominada pelo Hitler. Polônia dominada pelo Hitler. E aí os ingleses começaram a ficar tipo, é só nós que não estamos dominados pelo Hitler. Então, o que vai acontecer? Como? Mas na nossa próxima semana